Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre erro, né? Sobre como pegar os erros que tu comete sempre, aqueles erros que sempre tu tá cometendo e parar de cometer eles e começar a mudar os teus comportamentos e a tua vida. Primeira coisa, eu quero falar para vocês que o, o erro, tá? Ele é extremamente importante. A gente às vezes quer eliminar o erro da nossa vida. E para a gente eliminar ou diminuir o erro da nossa vida, a gente precisa ter algumas mudanças comportamentais. Porque o erro, ele nos faz aprender. Eu vou trazer uma história para vocês que um cara, uma vez nos Estados Unidos, ele foi lá para um campeonato em duplas de triatlon. Então era ele e um amigo dele. E aí tinha outros membros da equipe dele também competindo. Então eram 3 provas, eles perderam as 3 provas e tiraram o último lugar. E aí esse cara, né, o outro colega dele tinha parado, né, tinha se aposentado e ele seguiu treinando, né? E ele ficou num dilema moral, que o dilema moral dele era, cara, será que eu sigo nisso aqui? Meu último campeonato eu tirei o último lugar. E ele ficou por meses assim, um pouco triste naquilo e ele pensou, não, eu vou seguir treinando, eu vou ver aonde que vai. E aí ele começou a ver os pontos que ele estava errando, né, onde que ele não era bom, o que ele precisava melhorar, e ele começou, né, a treinar. Treinou um ano, não participou de competições, só treinando e melhorando os seus erros. E aí ele foi para um campeonato um ano depois, mas esse campeonato ele não era, a dificuldade desse campeonato era que não era em dupla como o outro, era um campeonato individual, ou seja, ele ao invés de ter uma dupla oponente, ele tinha 2 pessoas muito fortes oponentes que eram esses colegas dele, que tinham ganho o campeonato, né, passado e ele tinha ficado em último, então ele estava bem apavorado. E aí começou a prova e os caras, né, como voavam, eles foram muito na frente. Tanto na frente que estavam se perdendo no horizonte. E ele estava apavorado. Ele disse, cara, começou já mal. E ele estava entre os últimos colocados, com dor na perna, já na saída, né? Parecia que ele estava tendo algum tipo de cãibra, assim, ele não sabia por quê. E aí ele, cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou sair forte, eu vou diminuir meu ritmo e manter o ritmo. E ele começou. Passou o primeiro quilômetro, passou o segundo quilômetro, ele começou a ver o primeiro cara, né, da equipe dele lá, correndo no ritmo. E ele começou a ir e começou a ver que o cara estava perdendo o ritmo. E eles chegou um momento que eles igualaram e o cara ia um pouco na frente, ele ia um pouco atrás e ele achou que ia perder ali, que o cara ia tomar uma dianteira e o cara diminuiu e ele seguiu correndo, ele seguiu. Entraram os dois na bike junto e ele, como já tinha treinado muita bike, que era uma deficiência dele, ele estava muito treinado e aí ele tirou lá 500 metros a 1 quilômetro do cara, né, do primeiro oponente dele que era da equipe dele, né? E ele, bom, eu tô bem, ele começou a agarrar confiança e aí ele disse, tá, peraí, eu tô passando, né, as pessoas e cadê o outro? O meu outro colega, ele deve estar lá muito lá na frente. Ele deve estar, tipo, lá quase campeão. E ele começou a buscar esse cara, porque ele pensou assim, não, se esse cara é bom assim, né, e se eu estiver perto dele eu vou estar entre os campeões. E ele começou a caçar o cara na prova e achou o cara. E o cara tava muito longe dele. E ele começou a caçar e começou a manter o ritmo, e o cara começou a diminuir. Quando eles entram para nadar nas águas frias chilenas, ele começa na braçada na frente, os dois começam aquela tapeação que é prova de nado, né? E eles vão indo, ele começa a passar o cara, faz a volta, tira metros de natação do cara, sai da prova. Quando ele sai da água, ele viu pessoas ainda na frente dele e disse, tá, não ganhei a prova, né? Pô, tirei sexto, sétimo lugar, né? Já foi pro pódio, né? Já foi já de cabeça baixa, tipo, pá, não deu pra mim, era pra eu ter sido campeão, era pra eu ter ganho e eu não consegui, mesmo treinando tudo. Quando ele chega, a torcida dele, as pessoas que gostavam dele estavam muito eufóricas. Ele não sabia por quê. E aí os caras falaram pra ele, cara, tu é o campeão. E ele, como assim? Se tinha pessoas na minha frente. Ele, não. Essas pessoas eram de outra categoria. Da tua categoria tu é o campeão. E esse cara ganhou, né? E por que ele ganhou? Porque ele foi descobrir os erros dele. Ele descobriu o que ele tava de mal, né? De ruim, né? E buscou trabalhar. Ele não olhou para os seus oponentes enquanto treinava. Ele queria mesmo ele melhorar os erros dele.
Então isso é só um exemplo de que muitas vezes a gente trabalhando nos nossos erros, a gente consegue ter um resultado diferente. E como tu faz isso? Na psicologia, eu gosto de dizer que para te mudar alguma coisa, tu tem que ter consciência sobre aquilo. Né? Isso aí é uma teoria do Prochaska, né, que tem todas as fases da mudança, e a gente precisa ter consciência. Então eu vou trazer para vocês aqui 4 passos básicos para isso, né, para fazer uma mudança efetiva de um erro que tu teve, de um erro que tu comete, de um comportamento errado, de uma emoção errada, de algo que te atrapalha real na tua vida. Primeira coisa é tomada de consciência. Então saber exatamente o momento onde tu erra. Né? No caso do cara lá, ele sabia que ele tinha alguns problemas na corrida, que ele saía muito forte, depois na bike ele não pedalava bem, então ele foi melhorar a bike. Eu vou dar um outro exemplo, pessoa que, por exemplo, estoura no limite do cartão de crédito. Se tu pegar a tua fatura e ver os dias que tu gasta mais, tu vai ver um padrão. Nós funcionamos com padrões, né? Com rotinas. Então, é muito fácil tu ir saber e ver porque de repente lá sempre no dia 25, 26 de cada mês tu gasta muito no cartão. Daí tu tem que pensar o que eu tô fazendo nesses dias, né? Que me faz gastar, que é o segundo ponto, que é o gatilho. Então tudo, a publicidade usa muito gatilho, né? Às vezes tu não vai gastar dinheiro e vem aquela promoção bombástica, né? Pau, vai comprar um smartwatch, um fone Bluetooth e acaba gastando um dinheiro que tu não ia gastar. Então tu tem que ver segundo, qual é o gatilho que te faz ter esse comportamento errado, né? Então muitas vezes é isso, é a promoção, tu vai num lugar e tem uma comida muito gostosa, né? Ou tu é um domingo de tarde, tu tem que ver qual é o gatilho que te faz. Então tu sabe quando é que tu errou das últimas vezes que tu errou, e por último o gatilho, e depois o segundo é o gatilho aí que te levou. E terceiro, o sentimento, porque cara, somos seres emocionais e muitas vezes a emoção vai acima da razão, a emoção que toma as decisões. Isso é uma coisa que até se estuda na publicidade também, né? Mesmo eu não sendo publicitário, mas existe a psicologia do marketing, que eu já estudei muito. Então, às vezes, muitas vezes é a emoção. Então, tem que ver o sentimento que te faz errar, certo? Então, o que é? É a raiva? É a tristeza? Sei lá, eu tô me sentindo triste, então eu vou comer muito, ou eu vou gastar muito, ou eu vou brigar com as pessoas, enfim. Qual é o sentimento? Porque daí se tu consegue mudar o sentimento, tu consegue mudar também tudo o geral, né? Tu muda completamente o teu comportamento. E por último, não menos importante, né? Então depois que tu entendeu onde tu errou, tu entendeu o gatilho, tu entendeu o sentimento, tu vai para a estratégia para lidar com isso, né? Então que é a parte prática da coisa. Não adianta a gente trabalhar a mente se não colocar em prática uma mudança. Então a mudança ela vem da seguinte forma. No poder do hábito se explica que tu não elimina o hábito. A maioria das pessoas erra por isso. Elas querem eliminar hábito, mas não é assim que funciona. O processo que acontece é que você tem que substituir esse hábito, criar uma coisa, um hábito em cima. Exemplo, pessoas que, por exemplo, fumavam, começam a mascar chiclete para mudar o hábito, né? Então, por exemplo, assim, no caso do cartão de crédito, eu gasto porque eu vou no shopping sempre no dia 25 e 26. Então vamos fazer o seguinte, então em vez de tu ir no shopping, tu vai no parque. Em vez de tu ir no shopping, tu vai fazer outra coisa, outra estratégia para mudar aquele hábito, certo? Então, domingo de noite eu tenho vontade de comer e eu estou na minha dieta. Então, domingo de noite tu vai correr. Então é assim que as pessoas mudam hábitos dela. Então, tendo consciência, sabendo os gatilhos, sabendo o sentimento e usando uma estratégia em cima. Se tu quer saber mais sobre isso, pode me procurar para a gente trabalhar no coaching ou na terapia, né, maneiras de criar outras estratégias aí para ti ter resultados, né, na tua vida. Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve no meu canal, coloca aqui embaixo no sininho e até a próxima.